E tem mais uns ali que vão entrar. Então tá bom. Tá bom? Tá. Daí já entramos. Tá bem.
tem aula hoje? Tem. Tem? Vai assistir pelo... Aqui. Beleza, então. Tá, então vamos lá, Michel, nós dois de novo, não entrou mais ninguém. Vamos lá. Vamos lá. E daí, tudo certo, tudo tranquilo essa semana? Tudo certo, tudo tranquilo. Meio corrida a semana, mas tudo certo. Conseguiu abrir o portal, dar uma olhadinha? Consegui, já fiz a primeira semana, eu já fiz os exercícios, os desafios, agora falta as outras. Vamos lá. Então, hoje eu preparei para vocês um pouquinho. A gente debateu bastante sobre a deficiência, né? Ou seja, ela num todo, cadeirante, deficiência visual, enfim. Só que antes, eu gostaria muito de falar sobre a deficiência intelectual. É o que atinge bastante na nossa sala de aula. Então, eu preparei a matéria. Eu não sei se você leu sobre a deficiência intelectual ali no portal, Michel. Sim. Viu? Então, você pode até mesmo compreender um pouquinho, né? O que é a deficiência intelectual? Hoje, a gente está com um sério problema dentro da escola por causa dos alunos de baixo aprendizado, né? Não consegue, vai para a sala de AE. O que é uma sala de AE? É a sala de atendimento educacional especializado. Então, o aluno vai para lá. Aí, o professor do AE, ele tem que mandar para o psicólogo. E o psicólogo tem que mandar para o neuro. Então, é uma corrente. Mas estoura a bomba na mão de quem? Do professor. O professor é o culpado. O professor Travou aqui, professor. Eu acho que eu tenho que reiniciar, será? Micael, deve ter caído a internet lá, só um pouquinho que ela já volta, tá? Ah, tá. Eu não sabia se era minha ou era dela, então foi a dela. Não, a dela, aconteceu algum probleminha ali, ela já tá retornando, tá? Só Ah, espera um pouquinho. tranquilo, professor. Beleza, Tá bom? obrigado, viu? Disponha.
Voltando, só teve uma leve queda aqui. Eu não sabia se era minha ou era sua. Foi a minha queda. Então, voltando, né, recapitulando, que hoje nós sofremos muito com isso, né? Porque é uma corrente. E essa corrente, o único que tem que ser beneficiado, que tem que ser olhado com atenção total é o aluno. Mas fica aquela briga entre os profissionais e ninguém resolve nada. Então, o professor, ele não tem o dever de saber se o aluno é deficiente intelectual, se o aluno é deficiente mental, se o aluno tem algum síndrome, não é o papel do professor, mas é o professor que faz o diagnóstico. Essa é a parte mais lamentável e doída, e nós não estamos preparados para fazer esse diagnóstico. Por quê? Porque nós não estudamos sobre isso. Nós estudamos que nós temos que ensinar o aluno. Mas Professora, como forma... na verdade, Pode falar. o psicólogo e o neuro, eles vão dar um laudo, mas geralmente os pais vão cobrar do professor uma mudança na vida do aluno, no aprendizado do aluno, né? Eles não vão cobrar do psicólogo e nem do neuro, só do professor. Aí Exato. que se torna pesado, né? Exatamente. Mas para esse laudo sair do neuro e do psicólogo, quem que tem que passar o relatório? Professor. O professor. Ele tem que dar todo o relatório. É a mesma coisa, eu vou fazer até uma brincadeirinha agora. É a mesma coisa as perguntas do Covid, né? Vai fazer um exame para ver se está com Covid, mas tem 50 perguntas, é o cliente que está diagnosticando se ele tem ou não. Essa é uma brincadeirinha, né? Mas é bem assim o aluno. O aluno tem que sair com o relatório do professor regente para a sala do AE é encaminhado para a psicóloga, da psicóloga ela vai ler o relatório do professor e vai anexar o dela e vai para o neuro. O neuro não vai examinar o aluno, o neuro vai ler o relatório nosso. Entendi. Então, eu pergunto de novo, quem é o responsável pela mudança daquela criança que é a única que nós precisamos olhar? Nós, pedagogos. Por isso que eu fico muito, muito brava quando a gente fala assim, eu sou monitor, não ganho para ser professor e estou cuidando da educação especial. Cara, se você está ganhando como monitor, beleza. Mas entenda que se você está cuidando de uma criança com síndrome de Down, de uma criança com deficiência intelectual, de uma criança com deficiência motora, faça e estude. Porque aquele ser, ele não tem culpa pelo salário que você está ganhando. Mas aprenda a cuidar e tente ler, tente buscar para você saber o que você está fazendo. É a mesma coisa, agora ganhei um cargo de polícia, tá aqui um revólver para você. Esse revólver, ele tem uma infinidade de benefícios e ao contrário, de não benefícios. Mas eu tenho que saber utilizar ele para o bem. Assim é o monitor, assim é o professor, porque a criança ela não tá ali taxado. Eu não tenho graduação, mas você tem todo o conhecimento para você aprender e para você buscar sobre isso. Por isso que eu digo, Michel, você vai ser um excelente professor da educação especial. Porque, além de você ter a teoria que você está buscando, você também tem a prática. E você quer cada vez mais, que está sendo pouco a leitura. Por isso que você quer o conhecimento junto com a teoria, né? Agora, eu vou te perguntar, o que vem em você
para você, mentalmente, quando se fala em deficiência intelectual? Para mim, na minha mente, vem atraso, lentidão, ou acelerado, ou até um pouco mais grave, sabe? Uma síndrome, um problema, né? Uma disfunção cerebral que causa um problema ali que afete a vida dessa pessoa, o aprendizado, o ensino. É isso que me vem à mente. Exatamente. O que é uma deficiência intelectual? Quem tem que diagnosticar é a psicologia e a psiquiatria, né? Então, não somos nós. Mas aonde que é a bomba a história? Na mão nossa. Então, nas nossas mãos está lá a bomba desde bebê. Agora vamos falar lá. Nós, pedagogos, assumimos uma função com a criança de 0 até o ensino fundamental, que é até o 9º ano, né? Que fase da vida que a gente vai perceber que essa criança tem deficiência intelectual? Desde a creche. Desde a creche a gente consegue perceber que a criança tem deficiência intelectual. Desde a creche, nós temos que pegar aquela tabela de desenvolvimento da criança. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, até 5 a creche. Nós temos que saber, a criança não está engatinhando por quê? A criança não está comendo sozinha por quê? A criança tem dificuldade na fala, está com 1 ano, 2 anos, não fala. Calma aí. Não, ela não é só vamos lá, a ganja, né? Calma aí, algum problema tem, né? Por isso que é muito importante o professor ter o caderno de relatório. Isso vai transformar a vida do professor em um mega professor, um mega, eu digo assim, apontador de soluções de problema, porque nós apontando, essa criança ela não está desenvolvendo, não, ela tem um atraso. Nós já vamos diagnosticar que essa criança ela tem alguns sintomas de deficiência intelectual, né? Então, a primeira é o bebezinho. Já começa por ali. O bebê só dorme, de repente o bebê ele não apresenta os sintomas de bebê, né? Então, eu já tenho que encaminhar essa criança para sala de AE, porque na educação infantil existe a sala de AE. Então, eu já vou encaminhar com um relatório bem feito, bem elaborado, o que apresenta, o que não apresenta. Já vai para a sala de AE. Quais são os sintomas sequentemente? Vem 2 anos, 2 anos, 3 anos, de repente não fala, de repente essa criança, ela não desenvolve as atividades que as outras crianças de 3 anos estão desenvolvendo. De repente a gente olha para essa criança, ela tem tamanho de 3 anos, mas ela não tem atitudes de criança de 3 anos, ela tem atitude de bebê. Então, o retardo, antigamente falava em retardo mental, hoje não usa essa expressão. Ele fala que a idade cronológica da criança não está de acordo com o potencial do cérebro. Exemplo, o carro é potente para ser 1.6, né, 1.2.0, mas não está usando essa potência, está 1.0. Alguma coisa está faltando nessa criança. E o retardo que dá no cérebro é bem visível, sabe? Muito visível. Os pais, eles percebem, mas eles não querem aceitar e admitir. Aí eles começam a facilitar mais ainda a deficiência. Por quê? Porque eles começam a dar tudo na mão da criança e não deixar que a criança se desenvolva e estimulem essa criança para o desenvolvimento ser mais rápido e a idade
de 3 anos ser 3 anos, ou a idade de 6 ser 6. Os meninos, eles têm a idade diferenciada cronologicamente das meninas. As meninas são mais aceleradas, os meninos são mais lentos. Os homens dizem que nós mulheres somos 5 anos a mais do que vocês. Somos bem mais ágil e mais rápida, né? Mais pra frente, né? Mais pra frente, a gente não anda, a gente corre. E a gente não alcança. Exatamente. Aí, imagine um menino, né, na idade dele, com 3 anos, e ele ter comportamento de 1 ano. Então, é muito triste. Aqui, professora, tem um rapaz de 24 anos que é meu primo distante. E a mãe dele foi aquela mãe super protetora que, sabe, ela perdeu um filho, e aí quando veio o outro, ela cuidou como um vidro, sabe? Agora ele tem 24 anos, mas ela ainda leva ele cortar o cabelo. Ele não trabalha, ele não estuda, ele não conseguiu aprender a ler e a escrever. Ele conta umas frases assim, ele vai te contar um caos para conversar, ele fala umas frases aleatórias, ele joga bulica. Eu acho que não é só, eu tenho quase certeza que não é só ganja de mãe, ele tem um atraso, uma dificuldade aí. Só que quando eu conversei com eles de procurar um psicólogo no CAPS, por exemplo, ele disse que ele não é louco e ele fica bravo assim, ele tem aquela negação, sabe? Ele não aceita que ele tem um problema e aí eles não procuram ajuda e ele fica naquela de em casa, assim, a vida passando, não namora, não sai, não. Como se ele vivesse uma vida de 6 anos de idade, uma criança de 6 anos de idade, mais parado ainda, sabe? E a vida dele tá morta, sabe? Tipo, vendo televisão, celular e é isso. E eu creio que tem um problema bem sério aí. Só não sei o que fazer. É o transtorno do desenvolvimento, né? E socialmente, eles conversa, ele tem a conversa dos 20 e poucos anos, ou ele é uma criança mentalmente? Ele diz assim umas frases sem sentido, sabe? Ele fala em filme, numa coisa assim que chame a atenção dele num filme, num jogo, mas sentar e conversar assim de planos, metas, coisa de adulto, nada. Nada sai, sabe? Então, ó, já vamos passar lá, que o nosso papo tá igual a semana passada, é mais um papo, viu? Só você vai ser o mega professor. Então, qual Tomara, que é né? as características? Vai dar aula para ser SUPEG para nós aí. Ah, olha que bom. Óbvio. Qual que é a característica da... Porque assim, Michel, a criança, ela não adquire, o adulto, ele não vai adquirir a deficiência intelectual adulto, ele já nasce com isso. A maioria das pessoas, das crianças, ela já nasce. E é de 3 a 4% que nasce com a deficiência intelectual. Então, não há por que crescer, é porque cresceu, daí bateu a cabeça. Não. Ele já nasce, só que os pais não percebem porque eles educam os seus filhos numa redoma de vidro e daí fica, será que é mimado? Será que isso foi educado mal? É uma educação não legal? Então fica meio confuso. Por isso que eu volto e falo, a bomba cai na nossa mão. Nós, professores, temos que enfrentar pai, temos que enfrentar direção, temos que enfrentar tudo para resolver a vida desse aluno, né? E no Vamos pegar caso, ele. no caso dele, professor, eu acho que até a mãe dele não aceita, sabe? Porque, tipo, para ela assumir, assim, que ela tem um filho que tem um problema, que tem que ser tratado, ela diz, assim, que é ela que estragou o filho dela, sabe? Pra você ter uma ideia, a gente mora um pouquinho pra frente de Monte Castelo, aqui sentido Lombada Eletrônica, sabe? Aqui, um pouco pra cá. Então, um dia ele saiu daqui e foi até a cidade ali, né? Dá 1,5 km. E daí ele foi, fez o que ele tinha que fazer. E em vez de ele pegar sentido a casa dele, ele pegou sentido para Panduva. Ele estava de bicicleta e ele foi, e ele não percebeu. Aí numa altura ele jogou a bicicleta dele no mato, porque ele disse que se tornou um peso,
encontraram ele chegando em Itaiópolis com os pés cheios de feridas, de tanto caminhar, e ele não conseguia chegar em casa, sabe? Ele tem uns apagão assim, sabe? Então isso é bem nítido, né? Que um problema bem sério. Não é apagão, Michel. Não é? Não é apagão. Agora eu vou te passar ali as características. Eles não têm capacidade de desenvolver. Então, eles só têm capacidade de... Ninguém explicou para ele estilo papagaio. Você vai, pegou o trevo, entrou, saiu, você vem para cá. Ele tem que mostrar, viu? É nessa placa e nessa direção. Eles não têm capacidade nem de saber esquerda, direita, para onde eu estou me localizando, quem sou eu. Eles não conseguem diferenciar isso. Eles não conseguem. Eles não têm a capacidade de criar algo novo. Eles só repetem o que eles aprenderam. Por isso que nós, professores, temos que estimular, e quanto mais conteúdo nós conseguir doar para esse pendrive, melhor. Então, tem que buscar ele, fazer o trajeto. Ele não lembrava onde que era a casa dele. É tipo um decorado, então o que ele decorar, ele vai seguir, mas não que ele aprendeu aquilo. Ele não. Decorou aquilo. Ele decorou aquilo e ele tem a capacidade de repetir aquela decoreba, sabe? Então, ele vai repetir. Professora, isso é um distúrbio? Já é uma doença? Será uma disfunção cerebral? Esse é o transtorno do desenvolvimento. Então, exemplo, o cérebro dele não tem a mesma capacidade de fazer o que nós fazemos, a resolução. Eles não conseguem fazer sem a ajuda de alguém. Eles não têm a resolução, de forma nenhuma. Não conseguem processar. Vou parar, vou perguntar que o meu pai é o João, a minha mãe é a Maria, e aonde que é a minha casa? Não, ele só na cabeça dele, no cérebro dele, mandava, vai para frente, que você vai encontrar a casa. Então, você viu como que é a deficiência? Vai para frente. Ele não conseguia nem parar, observar e perguntar. Não. Imagine ir lá para Itaiópolis, né, e jogar a bicicleta fora. Então é um pouco, não, é bem diferente do que uma pessoa faria, né? Bem diferente, sim. Bem diferente, sabe? Porque nós teria a solução e a resolução. Opa, me perdi. O que eu faço? Eu vou parar, viu? Eu sou filha do Osni, da Lucy, eles moram lá em Monte Castelo, você pode me ajudar? Não. O que ele fez? Essa bicicleta não me serve mais. Ninguém falou para ele que aquela bicicleta custava dinheiro e era dele. Vou jogar, tá me incomodando, tá pesando? Eu preciso correr. Eu preciso correr e ir para frente. E na cabeça, ele não consegue saber o tanto que ele andou, quantas horas ele andou, e o que ele tem que fazer. Então, ele sempre vai precisar que alguém pegue ele, né? Opa, quem é você? Encontramos você. Quem é você? Ah, eu sou a Miriam. Quem é seus pais? Ah, meu pai é fulano de tal. Onde mora? Monte Castelo. Ah, mas você tá em Itaiópolis? Opa, eu tô em Itaiópolis. Então, você viu? Eles não conseguem processar. Tem iniciativa, né? Ter aquela resolução. Porque assim, ó, quem de nós nunca se perdeu? Primeira coisa, parar. Opa, que cidade é essa? Onde que eu tô? Para o carro, tá a pé, né? Dá aquele branco que é diferente de deficiência intelectual. Deu o branco, quem sou eu? Parou. Por favor, eu quero ir para Monte Castelo, aonde que eu estou? Ah, você está em Itaiópolis, né?
Monte Castelo é à esquerda, você faz isso e isso. Essa é a solução do nosso problema. Eles não conseguem nem pensar nisso. Porque ou eles têm que alguém fazer para eles, ou é aquela repetição que eles vão se assegurar na repetição. Então, é bem interessante. E, às vezes, por que ele não parou para perguntar? Que é mais uma característica. Que eles não são associáveis. Eles não têm essa... Entendo... não é simpatia. Eles não têm como chegar na outra pessoa. Eles são bem ingênuos, sabe? São muito ingênuos. Essas pessoas, geralmente, elas são bastante abusadas, tanto literalmente quanto a dinheiro, eles são muito roubados, quanto abuso sexual, até mesmo as crianças, eles são muito abusados porque eles são ingênuos. Não é que eles são ingênuos, eles não têm o desenvolvimento e a percepção igual o nosso cérebro, que ele é movimentado e é rápido e ele consegue... Opa! Eu fiz uma encrenca. Ou eu vou bater, que eu sei que eu vou bater e apanhar, ou eu vou fugir. E a gente é muito rápido nisso, né? Quando a gente era criança, vamos lá, eu arrumei encrenca por causa de um lápis, né? Então, ou eu bato, ou eu apanho, ou eu fujo. Era 3 alternativas. Lá em casa, a mãe já falava, apanhou na escola, vai apanhar em casa. Verdade. E já vinha na cabeça da gente, era muito rápido. O que a gente fazia? A gente batia, né? Só um minutinho. Tô em aula. Só, Carlinhos, tem. Aí, o que a gente fazia? Batia, né? Porque o cérebro já estava projetado. Se eu apanhar na escola, eu apanho em casa. Mas a ação nossa era de livre, espontânea vontade nossa e que o cérebro mandava. E o cérebro nosso é o nosso motor, né? Uma criança dessa, ela baixa a cabeça e não tem reação. Sabe? Não tem nenhuma reação. Fica. O que ele está fazendo? O que ele quer? Né? Quer me bater? Quer brigar? Beleza, tá tudo bom, tudo 10. Sabe? Tudo tranquilo. Só um minutinho, tchau. Só fecha as portas para mim e peço para o Pedro para descer. Então, não tenho o que fazer, sabe? Vou apanhar quieto e nem sei por que eu tô apanhando. Se a mãe chegar e perguntar assim, João, por que você apanhou? Não sei. Ele não conseguiu fazer nada, sabe? Quando você fala ali que ele fala bastante outra coisa, ele jogou a bicicleta, né? Vamos pegar ele de exemplo para nossa aula. Ele jogou a bicicleta. Então, ele não tem aquela... ele não tem aquela generalização. Me engasguei, ó. Por quê? Depois que eu sei que esse lápis é para escrever, eu vou escrever com ele. Mas eu não vou guardar no meu peito. O meu cabelo não tem rabicó. Eu vou utilizar esse lápis para fazer de rabicó, prender o cabelo. A porta está batendo. Eu vou lá e vou colocar o lápis debaixo da porta que vai parar de bater. Se você, quando criança, você provocou, eu sei que tem uma ponta e vou apontar o lápis. Vai ser uma arma também, né? Então, tudo isso, ele se torna que de um lápis eu torno um aprendizado enorme. Um lápis. A criança... Né? Não.
Ele só vai aprender que é para escrever. Por isso que ele viu que ele cansou com a bicicleta e a bicicleta não levava ele até a casa. Vou jogar fora? Não serve para mais nada. Não tem necessidade de eu estar de bicicleta. O tênis está doendo meu pé. Tá longe. Eu vou jogar o tênis fora. Porque o tênis não tem utilidade, não vai levar para minha casa. Professora. Então, por isso, vai abandonando os objetos e vai cada vez mais num funil que não vai chegar a lugar nenhum. Professora, eu tenho um... Eu vou usar mais um exemplo também da minha família. Eu tenho um afilhado que ele... Você falou no tênis agora. Um dia ele estava com o tênis apertado, né? E ele é um menino que cresceu bastante, né? Tanto em tamanho, ele é entroncado, grandão. Então a mãe dele não percebeu que o tênis dele não servia mais, sabe? E ele também, ele calçava, ficava com os dedos dobrados no pé e não reclamava, sabe? Aí ele começava a andar, às vezes, meio manco, meio torto, a mãe dele falava, o que deu? Nada. Não deu nada. Aí foram descobrir que o tênis estava muito apertado. E ele também, ele não consegue escrever a minha casa é branca. Ele coloca casa branca, casa, você tem que adivinhar o que ele está querendo dizer, sabe? Ele não escreve uma frase inteira, um parágrafo composto, nunca. Até agora eu nunca vi ele escrever. E quando ele vai te contar um assunto também, ele tira umas palavras assim que a frase que ele vai do assunto, ele também não forma, sabe? Só que aí, quando ele trabalhou de auxiliar de pedreiro, aí ele vai, sabe? Aí, pra ver um filme, uma novela, ele te conta inteira. Uma novela, um filme, um joguinho. Mas pra ler, pra escrever, pra escola, assim, ele não... Quantos anos ele tem? Agora ele tem 19. A mãe dele batia nele, porque achava que era... Ela dizia, como que ele consegue me contar um filme, né? Uma fofoca, por exemplo, mas ele não consegue escrever, formar uma... Quando ele manda mensagem tipo no WhatsApp, você tem que perguntar várias vezes o que ele está querendo dizer, ou interpretar, porque falta palavra, falta letra, falta contexto. Ou pedir áudio. Ou pedir áudio. Exatamente. É que eles não conseguem, sabe? Eles não criam nada. Até eu vou usar uma frase e guarde para tua vida. Eles nada criam, eles só copiam. Copia e cola. Uhum. Porque ele é auxiliar de pedreiro? Agora ele está desempregado, mas ele era. Mas ele vinha de lá contando várias histórias, tipo, tudo que contavam para ele, essas histórias antigas, sabe, de tesouros e não sei o quê, ele vinha encantado, repetindo tudo aquilo, e ele acredita nisso, sabe, fielmente, essas coisas mágicas, sabe, tipo, o mundo Harry Potter. E aí, tipo, a mãe dele queria que ele fizesse a carteira de motorista, mas ele não consegue, a gente não diz isso pra mãe, para não aborrecer já, né? Mas não consegue nem passar no psicotécnico do jeito que ele vive, né? E ele mora pertinho da minha casa também. Ele tem meu vizinho de lado, sabe? Eu observo bastante. Agora, Michel, vamos lá e vamos ser bem racional, certo? Né? Um rapaz desse que não foi trabalhado desde bebê, que não foi desenvolvido, acelerado ou ajuda quanto escola, quanto psicólogo, quanto psiquiátrico. Como que nós vamos aceitar um rapaz tirar a carteira de motorista? Se numa ultrapassagem, né, nós somos os ou confrontante com ele, ou enfim, estamos na BR. Qual é a ação da resolução do problema para a gente para não ter uma colisão? Esse rapaz não tem nenhuma ação. Ele não consegue fazer isso. Não. Então, uma ideia, às vezes tá um calor horrível, ele tá de blusa.
Se ninguém disser para ele tá quente e tira essa blusa, ele fica cozido ali. Às vezes tá um frio horrível, ele tá de calcinha. E aí você diz, ei, você não tá com frio? Aí que ele vai, eu vou achar uma coisa, sabe? É meio... Como é que pode, né, a pessoa não sentir isso? Ou não perceber esse frio, esse calor por conta, sabe? Realmente ela não percebe. Por quê? Porque ela tem que sempre ter a segunda pessoa para sempre dizer para ela, ó, tá quente, tá calor. Tem mais um detalhe também, que o deficiente intelectual, ele não consegue perceber se ele está cheirando ruim, se ele está bem apresentado, se os dentes estão escovados, se o cabelo está arrumado. Eles não têm essa noção, se ele está sujo, está limpo. Ele não consegue ter essa percepção como ele. A higiene... Mas dançar, ele dança, sabe? Ele dança bem, ele canta. Por que será que é o que eles têm estímulo pessoal, assim, tipo, eu gosto disso, então eu vou aprender isso. O que não me chama atenção não me interessa. É mais ou menos isso? Não. É mais ou menos isso. Por isso que eu falei para você. Tem que ser trabalhado todas as áreas para ter estímulo, para ele conseguir. A gente nunca vai curar um deficiente intelectual, mas a gente vai programar ele para ele ser feliz. É bem essa palavra, assim. Nós vamos programar essa criança para ele ser feliz. Veja, ele tem dificuldade de raciocínio e de compreensão. Geralmente, eles não sentem pena e nem dó dos outros. Geralmente. Habilidade social não tem como... eu vou ser bem sociável. Eles não têm essa habilidade. Eles não sabem, chegou a visita, demonstra um sorriso, dá bom dia. Geralmente bom dia. Então, sempre, para eles, indiferente se vai sorrir ou não, né? Verdade. Se a gente fazer a cara de mal, para eles não tá nem aí a cara de mal da gente. O limite na linguagem, geralmente eles vão repetir. A repetição vai ser fantástica na vida deles. Por isso que eles contam as histórias. Por isso que eles são ingênuos. Seu pai e a mãe brigaram, ele vai chegar lá, meu pai bateu na minha mãe. Enfim. Né? Oi? Digo, a pessoa conta tudo, sem esconder o que pode ser feio, o que pode ser bonito, é tudo igual para ele. Tudo igual, porque eles não têm aquele desenvolvimento do que é feio, do que é vergonha, do que é tristeza. Eles não têm isso. A dificuldade de adaptação em ambientes sociais é muito grande, eles não conseguem ficar, por isso que eles vivem sempre escondidinho. Por isso que o trabalho do professor com a criança, vamos lá, vamos em cima do palco lá, vai lá no palco, vai falar uma poesia, vai declamar, vai cantar. Ele vai perdendo toda aquela timidez maior ainda e vai sendo para ele natural e tudo sociável, né? Ele vai se tornando uma criança mais sociável, mais doce, mais meiga. A gente vai inserindo ele num mundo diferenciado, que ele está num mundo que é só ele. E ele não tem a adaptação de conseguir... Não, espera aí. O Michel está revoltado comigo hoje. Eu tenho que pensar o que eu fiz para ele. Né? Alguma coisa eu falei, ou eu não falei. Não. Eles nem sabem e nem entendem que a gente tem esse sentimento. Sabe? Então, por isso que a gente tem que chegar e falar, o teu colega não tá legal, não tá com dor de cabeça, entenda, não grite, não faça isso. Sempre o professor. Por isso que eu volto mais uma vez falando, a bomba cai na mão do professor. Mas isso não é autismo, né, professora? Alguns deficientes intelectual, ele chega a ser autista. Alguns. Mas a deficiência intelectual, ela não está muito
ligada com o autismo. Na próxima aula eu vou falar sobre o síndrome de Down, sobre o autista, sobre o déficit de atenção e sobre o hiperativo. Então, na próxima aula eu vou explicar, por isso que eu queria bastante debater com vocês hoje o que era deficiência intelectual. Ela é diferente do mental. O intelectual é o que nós estamos conversando. O mental, eu vou ter uns slides ali no teu WhatsApp, me chama, Michel, eu te mando os slides, que você vai poder ler e comparar para você conseguir entender dentro do teu portal, sabe? Então, ele é bem diferente. Por isso que eu vou falar um bem informal, esmiuçando, para conseguir entender bem certo tudo. Porque é importante conseguir distinguir um do outro, né, professora? Exatamente. Nós não podemos fazer uma salada de fruta e jogar todas as deficiências e todos os síndromes em uma aula para você aprender. Eu prefiro esmiuçar bem detalhado e debater para daí você conseguir reconhecer, opa, isso é aquilo, sabe? Ter essa conversa bem informal, que daí faz parte para a gente conseguir, na quarta semana, a gente ter o resumo de tudo e você saber o que é deficiências, sabe? Aí a gente consegue fazer um concurso público, que eu não estou pensando só em dar aula, eu tenho que preparar vocês para um concurso público, eu tenho que preparar vocês, porque logo é vocês que são os professores da faculdade de Sensutec, e os alunos vão ser nossos, então por isso que eu gosto da minha aula bem detalhada, bem o informal até o formal. E eu gosto desse debate porque você vai agregando bastante a sala de aula e a gente vai discutindo e vendo que a gente está lá em sala de aula, igual a gente já saiu do bebê e já foi lá para 24 anos. Então, você mesmo percebeu que isso não é uma doença que vai dar com 18 anos. Ele já traz consigo desde bebê. Né? O teu exemplo ali do menino da bicicleta foi perfeito, sabe? Eles são dependentes, assim, tudo. Até quando o bebê é para comer, sabe? Então, o maior incentivo para uma criança é você soltar o prato de comida e deixar a criança comer. Tem que deixar, a criança tem que aprender todo o movimento, ela tem que levar na boca. Se você perceber que a criança não come sozinha, algum problema tem, né? Ela tem que fazer esse movimento, ela tem que trabalhar para estimular o cérebro. Né? Naturalmente, sabe? É da essência, é instinto, acompanhar a criança nessa fase. E eles não conseguem compreender nenhum sinal, situação que já era um esperado para a sua idade. Nenhum. Se a criança tem 3 anos, ela vai ter atitude de 1. Se a criança tem 5, ela vai ter atitude de 2. Então, ela vai lentamente crescendo. Por isso que você vai me perguntar assim, mas professora, ele tem 24 anos, ele tem 19, como que ele é servente de pedreiro? E é um excelente servente, porque é aquele robô. Se mandarem ele puxar um balde com 30 quilos de massa, ele vai se arrebentar e vai puxar aquele balde. Isso se mandarem ele... Esses dias ele chegou contando em casa, professora, esses dias ele chegou contando em casa que ele carregou peças de cimento inteira que era para uma máquina erguer, sabe? E ele foi e ergueu. Agora já faz um tempão que ele faz isso. Se você perguntar, sabe fazer uma parede de tijolo? Tem que usar um pouco mais a cabeça, né? Não sabe? Mas você sabe colocar cerâmica que precisa medir, cortar, fazer grau, recortar? Não sabe? É só o robô, né? Esse outro menino da bicicleta ali, não, né, ele tem 24 anos, ele nunca namorou.
ele não tem socialização, como você falou antes, ele não consegue chegar e dizer para alguém, eu gosto de você, né, e ter uma vida afetiva. Então... Ele não tem necessidade de namorar. Não? Não. Não. Mas aí vai um ponto bem importante. O lado sexual deles são aflorados. Só que eles não sabem para que e onde e quando usar. Tá vendo a diferença? Eles não sabem namorar, eles não sabem se relacionar, mas o lado sexual deles é muito aflorado. Se você for fazer teu estágio que você vai ter que fazer na PAI, você vai ver. Quanto mais maior a deficiência, maior o lado sexual mais aflorado. Por que será? Isso é bem estranho. Até mesmo eu vou junto com você fazer essa pesquisa e vou te trazer na próxima aula mais dados, né? Para você ver. E veja e observe que eles têm mais probabilidade de ter epilepsia. Eles têm mais probabilidade. Eles apresentam mais probabilidade do autismo. Eles não têm hiperatividade. Que é aquele ser rápido, ágil. Eles já são bem... Então, só para assim, ó, para você ver que o mercado da deficiência, da educação especial é amplo e grande para trabalhar. Porque nós temos pais, nós temos avós, nós temos o tio, o padrinho, a família toda para trabalhar. Não é só que nós precisamos evoluir. Professora, mas por que será? Existe um motivo para quanto maior for a deficiência, no caso mental, intelectual, é maior ser o afloramento sexual? Existe um motivo para isso ou não? Tem um motivo, sim, mas eu vou te trazer a aula que veio bem na teoria, bem explicado, e quais são os autores que explicam sobre isso. Vou te trazer para você entender o porquê, sabe? Eu até preparei para minha outra aula ali, mas eu não fui a fundo. Então, eu vou te trazer bem o porquê. Até mesmo nas APAES, eles cuidam muito disso, sabe? Muito, muito. Eu vou te trazer desde qual é a idade que aflora esse lado, sabe? Mas ele é bem, por isso que geralmente eles são muito abusados, né? Tem que cuidar bastante, sabe? Porque eles se tornam ingênuos, o lado aflorado, daí dá aquele choque, né? Então, é bem preocupante isso também. Por isso que os antigos cuidavam muito, porque os antigos, eles já tinham a noção desse lado, né? O pai, a mãe, o tio, então eles já tinham bastante. É que eu tenho uma prima também que tem síndrome de Down, e ela tem hoje 36 anos, ela é mais velha que eu, e ela ia para Pai, ela morava no interior e ia para Pai na cidade, lá em Santa Cecília, isso, sabe? E ela um dia tentou beijar o motorista do ônibus. Ela dizia que ele era bonito, e certo, ela achava que, né, que eles estavam namorando, não sei, na cabeça dela, e ela disse que foi lá, pegou a cabeça dele, firmou a cabeça dele com as mãos e tentou beijá-lo, né? E ele teve que ficar assim, tipo, fingir pra ela que ele tava muito bravo, sabe, queria brigar com ela, pra ela parar, entendeu? Ela não ia parar de atacá-lo, no caso. Não ia porque para ela, ou ela viu em novela, né? Ela viu em novela, achou bonito, aflorou o lado, e ela tinha que achar alguém para aplicar isso. Mas é aquilo que você falou, ele nunca namorou, ele nunca cantou, ele nunca paquerou alguém. Porque isso... Vamos lá, Michel. Isso na vida da gente é um problema, certo?
que a gente procura desde os nossos crianças de 6, de 5, eles já querem namorar, eles já têm namoradinha, eles já gostam, tem a escolha, né? Tanto, vamos falar de inclusão, tanto a escolha sexual, né? A opção sexual, né? Já vem escolhendo, né? Eu gosto, já vem ali aflorando. Quando chega, e eles não têm isso, eles perdem essa essência, não tem. Aí quando chega a parte que eles têm que resolver isso na vida deles, eles não sabem, é inato, é branco, eles não sabem. Que primeiro precisa paquerar, olhar, ter tudo, depois começa, para depois rolar o beijo. Ela não, ela imaginou que chegando, ela tinha que colar a boca ali e beijar. Para ela, bem natural. Bem natural e bem normal. Sabe? Sem problema nenhum, sabe? Nenhum mesmo, sabe? Geralmente eles têm um atraso muito grande, sabe? Muito grande. Alguns, quando é leve, ele tem aquele atraso e é onde dificulta de reconhecer se é deficiente intelectual ou se é manha ou se é ganja, né? Então, isso também ele sobra para o professor, aonde complica bastante. Minha outra folha, cara, complica muito, muito, muito. A outra folha, só um pouquinho, Michel. Minha outra folha de deficiência intelectual. Acho que eu te dei eles. Não? Então, deixa eu só imprimir. Só um minutinho ali, ó. Eu só quero te passar um... Mas essa bomba está na nossa mão e nós temos que dar um jeito, uma solução. Aí que vem a pergunta, né? Temos que dar a solução tanto para pai, para avós e para tudo? Não, né? Pois é. Essa é uma das piores soluções que nós temos que fazer. Nós temos que ser professor, ser psicólogo, ser tudo e mais um pouco, né? Para conseguir superar esse lado. E quem que aceita isso, né? Saber que um filho é deficiente mental, é deficiente intelectual. O mental a gente já vai discutir. Ninguém aceita, né? Ninguém quer aceitar, ninguém quer saber que um filho é assim. Por quê? Porque antigamente era tratado como os bobos da pai, os retardados. Era retardado, era o nome que todo mundo... Você é retardado? Era sempre esse nome, né? Então, era tratado como isso. E os pais tinham muita vergonha disso. Hoje, não. Hoje, os pais, eles encaram como um problema, vamos achar uma solução, né? Vamos dar mais problema para o filho, para cada vez mais ter solução e o filho aprender a resolver os problemas, para não ter que sofrer sozinho. Vou te falar uma experiência que eu tive como mãe. Eu tinha uma escada na minha casa que dava uns 18, 20 degraus. E eu nunca coloquei um portão nessa escada. E todo mundo falava, você é louca? Não. Eu expliquei para o meu filho que lá cai. Eu ensinei meu filho, desde pequeno. Não vai próximo da escada que cai.
Eu nunca dei para o meu filho copo de plástico. Eu dava de vidro. E falava, se você derrubar, vai quebrar. E vai cortar. Sabe, eu dei bastante desafios para os meus filhos. A minha filha de 18 hoje, ela ia comigo ministrar aula à noite. E hoje, a minha filha tem uma conversa de 18 anos de adulto para adulto. Ela soluciona os problemas dela. Sabe? Daí, o meu menorzinho de 8 anos, eu dei um pouquinho mais de língua. Ele não consegue solucionar os problemas igual a minha filha solucionava. Só para você entender. Hoje foi um exemplo, assim, até eu estava preparando a aula e eu pensei, nossa, isso é muito importante. Ele estava fazendo aula de inglês, igual nós estamos, e ele ficou com fome. E eu estava trabalhando e tudo. De vez dele chegar e falar, eu estou com fome, vamos comigo comprar comida, ele começou a chorar e entrou em desespero. Por não saber solucionar o problema dele. Se fosse a minha filha, se bem que a mulher é 5 anos mais avançada, né? Se fosse a minha filha, já tinha solucionado tudo isso. Oi? Tirado de letra já. Já tirava de letra, né? Esse também é o instinto materno que as mulheres têm também. Então, é um pouquinho complicado da gente falar, né? Então, mas nós precisamos, né, saber lidar e saber como que os alunos que vão chegar na nossa mão. Então, nós temos que estar preparados para cada detalhe. Nós não podemos sair por aí diagnosticando, porque nós não somos psicólogos e nem psiquiátricos, mas nós temos a força na mão e no olhar de acompanhar todo o desenvolvimento da criança para saber se ele precisa de uma ajuda e se os pais precisam de uma ajuda. Porque o mais difícil é o pai e a mãe aceitar. Esse é o mais difícil. Muito difícil. Então, a criança, ela não segue regras, porque ela não conhece regras. Num jogo, ela tem dificuldade de raciocínio, ela não consegue raciocinar. Ela não vai jogar um dominó, ela não vai jogar um xadrez, mas se você ensinar ela a jogar, ela segue a risco, que você não consegue roubar dela. De forma alguma. Então, veja a diferença. Se a gente pegar uma criança que ela não foi caracterizada como deficiente intelectual, né? Não teve todos os tratamentos. E outra criança que ela foi caracterizada e teve ajuda, família, escola, sociedade, ela é uma criança praticamente inserida no mundo da inclusão, com tudo o que há de melhor e com tudo que ela tem direito, como uma criança normal. E a outra criança, ela sempre vai ser um ser ambulante. Então, veja como é triste. E veja a nossa missão e a nossa força dentro da educação para transformar mais ágil o profissional da saúde e tanto o psicólogo como o psiquiátrico. Tem remédio para isso? Não. Geralmente não. O remédio somos nós, pedagogos. Não desista da educação especial. Agora me imaginei, professora, o próprio santo remédio. Somos, exatamente. É bem isso, sabe? Né? O próprio santo remédio. Nós somos as gotas milagrosas. Uhum. É bem isso. E uma das coisas, Michel,
você quando nunca esqueça essas palavras que estou te passando. Quando você estiver na sua sala de aula com seus alunos, nunca reclame por um pai das atitudes de um deficiente intelectual. Nunca compare um deficiente intelectual com uma criança que nós falamos normal. Nunca faça isso. Sempre fale para o pai dos avanços e das melhorias que ele teve. Por quê? Porque o pai já é frustrado, que meu filho é incapaz, meu filho é incapaz. Sabe, meu filho faz tudo errado, meu filho é errado. E nós não podemos ter isso na educação. Nós podemos falar que nem todas as crianças andam juntinho, os 30, normalzinho. Não. A educação, ela é para todos, mas cada um aprende de formas diferentes, de metodologias diferentes. Ninguém aprende totalmente igual. Não. Nós não somos iguais, nós somos diferentes. Eu sempre brinco, quando eu vou palestrar, que tem pessoas que ela primeiro tem que conhecer a si mesma, para depois ela conseguir ministrar aulas. Você, agora eu desafio para você, você já se perguntou como que você aprende? Eu acredito que você é ouvinte, que você aprende só ouvindo. Porque você é muito... porque você é observador, então você provavelmente é ouvinte. Eu aprendo mais ouvindo do que lendo, por exemplo, sabe? Muito mais. Por exemplo, tudo que a gente falou hoje eu não vou esquecer. Aí, de repente, o que eu li, eu já não lembro tudo, sabe? Pedaços. Mas você consegue fazer a assimilação de lá para a minha fala, da leitura de lá, e você já consegue fazer da longe, que tem alguém que é assim, você já consegue fazer a consulta daquele ser, e já diagnosticou ele, já... Já tratamos? Exatamente. Então, você é ouvinte. Tem pessoas que ela tem que ter total silêncio, ela ficar com o lápis lendo, rabiscando 10, 20, 30 vezes. Tem pessoas que em uma olhada ela já memorizou e tchau. Se ela ouvir, ela esquece tudo. Eu sou ouvinte. Quando eu ouço, eu já faço ligações. Opa, eu já conheci esse, e eu já faço todo aquele mapa no meu cérebro e já memorizei, tchau. Nunca mais eu esqueço. Eu, há 18 anos atrás, quando eu me formei em pedagogia, eu trabalhava em uma creche com crianças pequenas. Como a creche era longe da minha casa, eu almoçava na creche e o intervalo eu ficava sentada. E tinha uma professora que ela estava estudando para o concurso. E eu pensei, eu vou estudar a última semana, né? Eu não vou estudar agora. Mas eu não sabia se eu era ouvinte, se eu era o modo visual, como que eu ia memorizar tudo aquilo. E aquela professora lia sobre Maria Montessori, sobre Paulo Freire, sobre tudo que você imaginasse, ela lia. Ela lia sobre quem fez a educação infantil, os autores, sobre os desenvolvimentos da educação infantil, tudo que eu sei hoje. E ela lia em voz alta. E ela estava sentada em uma cadeira e eu estava sentado numa mureta no chão ali. Eu abaixei a cabeça e viajei na leitura dela. Eu passei em 9º lugar e ela reprovou. Mas eu não estudei. De carona, ainda saiu na frente. De carona! De carona. Cara, quando eu peguei a prova, eu comecei a gabaritar aquilo. Eu tinha tanta certeza que eu lembrava da voz dela. Até hoje, eu te contando, eu lembro que ela não lia com vírgula nem ponto, sabe? Então, aquilo assim foi tão...
ela ali numa corridinha, sabe? Fui fazer outro concurso, não me conformei, né? Passei, fui fazer em Santa Terezinha, perto da tua terra lá. E o que eu fiz? Na época, o YouTube não existia, né? Eu comecei a ouvir os vídeos da cidade de Santa Terezinha. Eu fiquei em primeiro lugar. Nossa, parabéns. E eu comecei a perceber, assim, eu queria muito passar no concurso da polícia. E eu me dedicava, eu lia, eu comprava livros. E eu pensei assim comigo, putz, eu me descobri muito tarde. Porque se eu houvesse essa descoberta na minha vida, mas que tempo eu já tinha passado no concurso da polícia, eu me descobri muito tarde. Então, aí que tá. A gente tem que descobrir como que o aluno aprende. Como que o aluno aprende? E você acha que um pedagogo, ele vai ter a noção do que nós estamos conversando hoje? Como que vai descobrir como que o aluno aprende se ele tem 30 alunos? Então, nós temos que perceber, nós temos que observar, nós temos que ligar esse fato junto com o aluno. Por isso que nós não somos um ser qualquer dentro de uma educação. Nós somos um ser maravilhoso quando nós temos conhecimento, mas quando nós estamos só para ganhar o salário, daí nada vai estar bom. É verdade. Aí vai dar dor de cabeça, vai dar desespero e nada vai estar bom. Mas quando a gente consegue fazer essas ligações maravilhosas na nossa vida, flui e cada vez mais. E a aula passa, que já vai acabar a nossa aula, e a gente quer cada vez mais e mais. Por quê? Porque a gente consegue entender o assunto e o assunto entra sem nenhum esforço. É uma via de duas mãos. E é assim que eu falo. Aula que vem, eu vou mandar liberar os slides antes, que daí você consegue ir olhando os slides e anotando também, porque é muito importante você guardar isso para um concurso público, porque é o que mais a gente espera, sabe? E eu sempre falo assim, eu não ensino as pessoas para aprender para si, eu ensino para elas ensinar, aprender a ensinar. Porque para si eu posso aprender de qualquer jeito, mas aprender a ensinar é algo muito maravilhoso que nós temos que saber ensinar. Nós não podemos chegar aqui e eu comentar. Você viu que a minha aula não tem nem slide, né? Os slides eu vou mandar. Eu não posso chegar aqui e falar. As pessoas com déficit intelectual apresentam limitações nas suas habilidades mentais. Professor, o que é déficit intelectual? A dificuldade de raciocínio, a dificuldade de desenvolver, a dificuldade de abstrair algo para si, a dificuldade de criar algo novo. Ele sempre ele nada cria, ele tudo copia. Então, tudo isso é o déficit intelectual. Ele apresenta limitações. Ele não vai para frente nem para trás. É a mesma coisa o exemplo do teu primo, que é auxiliar de pedreiro. Ele não olha a capacidade que ele tem de fazer uma parede. Todo mundo olha o físico, mas não olha o intelectual. Para ele, é tão difícil de assentar um tijolo, de ver lá aquele... Acho que é o plumão, né? Para ver se a parede está certa ou não. A dificuldade para ele é a mesma coisa que mandar ele matar alguém. Então, é o mesmo sacrifício que ele vai fazer, é as duas coisas. Por quê? Porque ele tem limites. Mas se alguém chegar para ele, pegar e ensinar, é uma colherada de cimento, tijolo, bate e tal, ele vai fazer perfeito. Se o cara for um mau pedreiro, ele vai ser um mau pedreiro.
sabe? Então, por isso, ele não tem uma capacidade de ligar o YouTube e assistir o vídeo e daí ir lá fazer. Não. Ele tem que ter uma pessoa física para mostrar. Professora, Então, pode falar. você falou agora há pouco sobre ensinar, você ensina para que a gente um dia possa ensinar, né? Isso. Como que eu vou me autoavaliar se eu um dia vou estar ensinando de acordo se está certo? Ou até mesmo se eu vou conseguir ensinar, se eu vou conseguir passar aquilo que eu quero passar, sabe? Porque, claro que eu comecei ontem a faculdade, eu me sinto inseguro. Se eu fosse ensinar hoje, eu não sei se eu estaria sendo claro com a pessoa, se eu conseguiria passar o que eu quero passar, sabe? É normal isso ainda nessa altura da faculdade? Essa insegurança? É normal a insegurança, mas você vai ver, logo nós vamos ter aula presencial, daí melhora um pouco mais. Mas assim, ó, a insegurança todos nós temos. Por quê? Porque eu vou pegar um público e eu não sei o que me espera esse público. Eu não sei. É verdade? É a mesma coisa ali que eu te coloquei, que sobre a sexualidade que é aflorada. De momento eu falei, vamos debater a aula que vem, que eu te trago teoricamente, com autores e tudo, né? Mas eu não me professora, sinto... eu queria só fazer um questionamento sobre isso. Você disse que quanto maior é o problema, mais aflorado é, né? Isso, né? Então, uma pessoa que tem um QI super elevado, ou que seja super dotado intelectualmente, quer dizer que ela tenha um lado sexual menos aflorado? Ou não tem nada a ver uma coisa com a outra? Vamos dizer assim, quanto mais iluminada for a pessoa, Mas agora eu vou te falar agora eu vou te falar uma coisa que eu li isso, mas eu vou te trazer da onde que eu tirei. Quem é muito intelectualmente avançado, o lado é menos. Pois é que eu fiquei pensando bem exatamente isso, porque somos opostos, né? É bem oposto, sim. Diz que quem é. E veja, assim, ó, vamos sair da teoria, vamos para a realidade, né? Agora não sei mais se eu quero ser inteligente ou não, né? Aí fica a teu critério ter um equilíbrio. Mas é bem isso. E também, assim, ó, pode ver que aqueles. Eu tenho uma adolescente, né, aqui do lado, eles chamam de nerd, né, que é todo intelectual. Nunca tem namorado, né? Ele sempre está em base de estudo e lendo e lendo. E agora, não sei, tipo assim, eu sempre vejo por mim. Às vezes esse lado é tão esquecido que a gente mergulha tanto no conhecimento e que a gente quer aprender, quer buscar, que a gente deleta. Então, isso diz também que nós não trabalhamos todas as áreas do nosso cérebro. Imaginou se a gente trabalhasse todas? Como nós seria inteligente? Sabe o que eu fiquei pensando? Há um tempo atrás eu participei de uma ordem místico-filosófica, sabe? Lá em Passo Fundo, quando eu morava lá. Eu não sei se você já ouviu falar na Rosa Cruz. Eu participava lá. E eles eram, assim, muito intelectualizados e atrás de filosofias. E a maioria não eram nem casados, né? A grande maioria. Porque, tipo, eles parece que se completavam por si só dentro daquilo que conheciam, que viviam e que sabiam. Eles não eram assim iluminados, mas eles eram diferentes do que a gente está acostumado a ver todo dia. Agora você falou uma coisa bem certa. Agora vamos sair do lado nosso de aula e vamos fazer um debate vida pessoal. Na nossa vida, ela é um círculo, a nossa vida, né? O primeiro é nós, pessoa, certo? O segundo de nós, pessoa, é o lado profissional, dinheiro, né? O terceiro, eu acho que o segundo ainda é família e o terceiro é dinheiro. Estou falando família, pai, mãe, e daí vem o lado amoroso.
Agora me diga uma coisa, você brigou com a sua esposa, com a sua namorada, ou tua pessoa é uma droga, você não vai para frente, você nem coloca uma camisa bonita, você não coloca qualquer roupa, aí você vem lá do família, você briga com o pai, com a mãe, com o tio, com a avó. Aí você vem lá do profissional, você chega no teu trabalho, nada rende e nada desenvolve. Então nós somos um relógio. Nós temos que fazer todo o círculo para nós estarmos bem, para nós se sentir pessoa, para nós se sentir bem. Então, se eu sou bem como pessoa, no topo, profissionalmente eu estou bem, família eu estou bem, namorada eu estou bem, ou eu estou bem sozinha. Aí eu sou tudo realizado. Só que existe tanto o lado espiritual, quanto o lado pessoal, o lado físico. Quando o meu espiritual está bem, eu tudo para frente, tudo vai para frente. Tudo vai. Toda essa iluminação vai para frente. É a mesma coisa que você falou. Eles não eram iluminados. Por quê? Porque eles estavam baseados em teoria, em leitura, só que o eu esqueceu do eu, esqueceu do lazer, esqueceu do amor. Então, para tudo estar redondo, nós temos que ter um equilíbrio na nossa vida. Eu não posso ficar 24 horas em cima dos livros, mas eu também não posso ser a pessoa mais relaxada de só quando a professora está lá, eu vou lá. Não. A gente consegue ter um domínio sobre o nosso eu, até mesmo dentro do banheiro. Leva o celular abaixo, um artigo. Eu não gosto de ler livro, eu te dou uma dica. Leia artigo. Você nem é ler. Ouça no YouTube. Pegue vídeos bem recomendados, você começa a ouvir. E isso vai aflorando teu cérebro, teus neurônios, e vai fazendo ligações. Agora eu vou responder a pergunta que você me fez. Como que eu vou saber se eu sou um excelente professor? Você sabe que você é um excelente professor pela capacidade, pelo desenvolvimento do seu aluno. Ninguém vai chegar e vai falar assim, parabéns, Miriam, você é 10. Se não teve aula comigo. Pela capacidade do seu aluno, você consegue fazer e diagnosticar quem é você. Entendi. Nas próximas, quando voltar a aula normal, eu gosto muito de fazer trabalho em grupo. Ali a gente começa a nos se sentir professor. Hoje você foi um professor. Eu acho. Eu tenho bastante técnica para você. Tem bastante técnica para te mostrar, para te falar. Ninguém consegue, não me diga, eu já conversei com palestrantes excelentes, ninguém consegue dizer que nunca balançou a perna. Pode ir 300 vezes na plateia, 300 vezes vai balançar a perna. Você viu, professora, que antes, agora as nossas aulas são destinadas a nós, a educação especial, eu abro a câmera e o microfone. Mas nas outras eu nunca participava de nada. E eu ficava com dúvida aqui, me perguntando, e eu não conseguia abrir a câmera e o microfone para perguntar. Então muda, né? Muda bastante agora. Aqui a gente tá bem à vontade, conversando sobre tudo. Então isso já dá uma abertura maior para a pessoa poder falar o que pensa, ou a dúvida que tem, né? Estava falando em ouvir no banheiro, eu ouço Leandro Carnal no banheiro. Quando eu vou tomar banho ou estou escovando os dentes, eu já coloco o vídeo para ouvir. Eu acho interessante o modo dele. Quem que Leandro você Carnal? Carnal? E eu vou te contar uma coisa. Eu acabei esses dias até falando pro meu namorado. Eu conheci o Leandro Carnal.
Mas nunca imaginei que ele era tão famoso. Eu conheci ele há uns 6 anos atrás. Eu nunca imaginei que ele era tão famoso. Só para você ver como é a vida da gente. Eu conversei com ele, sentei com ele. Daí depois, agora que ele ficou bem famoso, eu pensei, mas eu conheço esse cara da onde? Eu conheci ele. Que legal, né? Só para você ver que quando a gente não coloca na cabeça da gente que a pessoa tem eu vou utilizar um termo, é um pouco mais inteligente que a gente, que ninguém é mais inteligente do que ninguém. O desenvolvimento e a capacidade nossa é de ir longe, aí a gente pensa assim, somos seres todos iguais. Né? Nós temos a capacidade, Michel, de conversar até com o presidente da República, porque ele é mais capial do que nós. Né? É verdade. Então, tudo isso. E como que ele chegou lá? Porque ele só teve uma coisa na vida. Uma coisa, coragem. Ou não, ele já tem. Ele já tinha, ou não. Mas ele teve a coragem, porque para você ver como, pegando o exemplo dele, o medo dele era tão grande que ele não fez tantas campanhas, mas ele deu credibilidade para as outras pessoas fazer campanha para ele. Uhum. Isso é o que torna a gente mais corajosa. Nós temos que ter a coragem, porque o medo ela já vem junto com a gente. As portas são todas fechadas para nós. Mas depende de nós bater na porta. Alguma porta vai abrir. Em algum lugar ou vai abrir a porta. Então, basta a gente querer e ser persistente. Muito persistente. Mas a gente tem que ter um foco na vida. Um foco muito grande. Eu contei a minha história na abertura. Eu não sei se estava em sala em Monte Castelo, no começo do ano. Eu estava lá. Estava. Então, eu contei a minha história e você deve ter lembrado da minha história, que eu falei que quando eu fui fazer pedagogia, eu queria fazer direito ou ser médica, né? E quando eu fui fazer pedagogia, eu não fui porque eu gostava, mas eu fui por opção, que era a única coisa que eu tinha para o momento. E hoje, eu não troco a pedagogia por nada. Eu vou fazer direito, vou terminar minha faculdade de direito, mas por conhecimento. Mas eu não queria ser uma professora qualquer. Não. Eu sempre pensei, não, eu tenho que ser um pouco melhor do que quem está no mercado de trabalho. Eu tenho que fazer a diferença. Eu vou fazer a diferença. E cada vez que você pensa isso... Também penso, eu não quero ser um professor só por salário, ou só por concurso de ter estabilidade, porque eu quero ser aquele professor que seja visto como tal, que seja referência de ensino, sabe? Que seja um ótimo professor, que alguém diga assim, ó, aquele cara dá uma aula que mata a pau, sabe? Não seja aquele professor só de encher linguiça, sabe? Blá, 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 e você dá graça que a aula acabe, se embora e acabou aquilo. Né? Porque tem isso também, a gente sabe que tem. Tem, só que se cada um de nós pensar assim, hoje eu quero fazer a diferença na vida de alguém, nem que seja por 10 minutos, valeu a aula. Então, cada vez que a gente consegue transmitir o que a gente aprendeu a transmitir, porque aprender para nós é bem fácil. Eu posso aprender de qualquer jeito, mas eu tenho que aprender para transmitir. Eu vou ser uma ponte, um mediador. Então, isso, ele agrega cada vez mais para você. Por quê? Porque o teu cérebro vai falar assim, vai em busca, vai adquirir conhecimento. Esse conhecimento é pouco. Corre atrás, pesquisa, observa, dá palpite aqui, dá palpite ali. E quando você vê, você é um diretor de uma escola, quando você vê, você é um professor da Sensopeg, quando você vê, você é um palestrante. Só que ninguém vai correndo, vai sempre caminhando.
e caminhando. E cada vez degrau. Degrau por degrau. Cada degrau é conhecimento para você. Cada degrau, quando você... A gente nunca chega ao topo. Eu nunca quero chegar ao topo, porque daí eu tô velha, aposentada, né? Então, cada degrau que a gente sobe, a gente aproveita. Às vezes a gente desce, busca mais bagagem que a gente deixou, e assim vai a vida. E o professor, ele é dessa forma. Não adianta. E nós temos muito a agregar na educação, porque nós não trabalhamos só com a... O professor também é um buscador, né, professora? Porque, ele, na verdade, o bom professor, ele nunca para de buscar. Nunca. Não. Ele sempre tem que estar estudando. Ele sempre tem que estar buscando. Porque não tem como ensinar se não buscar. Né? Eu sempre tem que estar buscando, sempre tem que estar na atividade. E eu vou te falar uma coisa assim, ó. A gente sempre tem que ser um espelho. Sempre. Sempre espelho. Para que as pessoas olhem para nós para refletir nelas o que elas podem melhorar, o que elas podem crescer. Um professor, ele tem contato com 30 professores. E você tem que ser aquele professor que dá inveja para os outros, porque deles vão melhorar. Com a tua personalidade, o teu conteúdo, ele vai melhorar bastante. Verdade. Então, eu vou sair da sala agora, porque daí tem outra aula. E eu vou, na segunda-feira, eu vou trazer bastante, mas eu vou te liberar os slides antes, que daí você lê e nós vamos conversar aí, que vai produzir mais ainda a nossa aula. Então, professora, logo que a gente sair daqui, eu já te mando um oi lá no WhatsApp. Isso, me manda um oi que eu já te passo daí os slides da aula e daí já lá por sexta-feira, quinta, eu já te mando os outros slides que daí vai buscando e vai agregando bastante. Então, tá bom. Bom, uma boa noite, uma boa semana, até segunda. Conversamos pelo WhatsApp, qualquer dúvida me chame lá. Obrigado, professora. Bom? Obrigado por essa aula maravilhosa, viu? Foi magnífica De essa aula de hoje. Muito obrigado. E a sua contribuição enriquece cada vez mais aí. Qualquer dia vamos sair pelo Brasil aí palestrando nós dois. Verdade. Então tá bom, professora. Tchau. Até mais. Boa noite para você também.